A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 5 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título Dons de Elocução. Textual. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedades de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 5, dons de elocução. O que são dons de elocução? Os dons de elocução são chamados também de dons de inspiração. Os dons de elocução são manifestações do Espírito Santo através de um falar sobrenatural. Os dons de elocução são caracterizados pelo dom de profecia, o dom de variedades de línguas e o dom de interpretação das línguas. Nós podemos, meus amados, entender que o nosso objetivo visa apresentar os dons de elocução de acordo com o contexto das Escrituras Sagradas. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, dom de profecia. Primeiramente, nós devemos entender que o portador do dom de profecia e a sua mensagem é diferente do profeta e da profecia da antiga aliança, diferente também do profeta da nova aliança. No Antigo Testamento, o profeta, ele era o porta-voz de Deus. Ele falava em nome de Deus, ele emitia juízos, confrontava reis, sacerdotes, ele denunciava as injustiças sociais e nas suas mensagens havia também símbolos que eram aplicados para explicar a sua mensagem. O profeta na nova aliança, ele exerce um cargo de liderança. Ele tem a finalidade de proclamar e interpretar a mensagem bíblica de acordo com a vocação divina. A sua finalidade é denunciar o pecado, é advertir acerca do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza na igreja. A profecia, meus amados, ela tem a finalidade de edificar, de consolar e de exortar a igreja. O dom de profecia exerce esta função na igreja do Senhor. Nós podemos ver que a profecia ou o exercício do dom de profecia não é desejar uma bênção para um cristão. Nós vemos que muitas vezes esses desejos são manifestados e as pessoas entendem como sendo uma manifestação profética. Na verdade, isso pode até ser confirmado, mas não tem nada a ver com o dom de profecia. São uma palavra profética que teve um cumprimento. Vemos também, amados, que por falta do ensino das Escrituras, nas igrejas existem muitas aberrações no que diz respeito aos dons espirituais. Veja só, por causa das aberrações, nós vemos muitas pessoas em igrejas tristes, aflitas, pessoas frustradas, porque alguém falou em nome de Deus e a sua palavra não se cumpriu. Essas pessoas frustradas querem colocar a culpa em Deus, quer colocar a conta no nome de Deus. Mas Deus, ele não tem compromisso com aquilo que ele não fala. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Ele prometeu, você pode ter certeza que haverá o fiel cumprimento. Vemos também, amados,
que o apóstolo Paulo, ele orienta aos cristãos na igreja de Corinto e aos cristãos em todos os tempos para examinar as profecias, julgar de acordo com o Espírito qual são as origens das mensagens. Nós podemos ver que neste sentido a mensagem profética ela precisa ser transmitida à luz das Sagradas Escrituras. O profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 20, ele disse para o povo de Israel: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Neste sentido, precisamos tomar cuidado. Aqueles que exercem o dom de profecia precisam tomar muito cuidado para que não venha inventar e falar coisas que Deus ele não falou. Vamos então para o ponto 2. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia, amados, ele é muito importante na igreja local, ele foi muito importante na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele estimulou os cristãos na igreja de Corinto, muito embora na igreja já havia a operação do dom de profecia. Mesmo assim, o apóstolo Paulo estimula os cristãos a continuarem buscando o dom de profecia. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo 1, ele diz: segui o amor e procurai os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo, primeiramente, ele estimula os cristãos a buscar o amor, porque o amor é um ponto de equilíbrio. O amor é ele que dá estabilidade para as operações dos dons espirituais e todas as atitudes da vida cristã. O amor, amado, ele domina o portador do dom, porque a Bíblia diz que o amor, ele tudo espera, ele tudo crê e tudo suporta. O amor, ele domina os sentimentos daqueles que são usados pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o amor, ele não é invejoso, o amor não se irrita e não suspeita mal. Vemos também que o exercício do amor é muito importante para o portador do dom espiritual, porque o amor, ele leva o portador a ter uma vida de humildade. A Bíblia diz que o amor, ele não se ensoberbece. E é aí que está o grande perigo entre aqueles que são usados pelo Senhor. O perigo da soberba. Aliás, a soberba foi o meio que Satanás, que Lúcifer, usou para querer ser igual a Deus e assentar no trono de Deus. Muitas pessoas, por ser usada por Deus ou por ser detentor de um dom, ele se exalta, ele quer se tornar um popstar, uma estrela, e muitas vezes até mesmo tem fã-clube. Nós podemos ver que isto falta de humildade. Essas pessoas, muitas vezes, por não ter humildade e deixar subir para a cabeça o uso dos dons, por ser um instrumento na mão do Senhor, eles se tornam arrogantes. Neste sentido, até mesmo exige postura até nas apresentações. Muitas pessoas, quando vão apresentar pessoas que são usadas por Deus ou possuem algum dom espiritual, de repente apresenta: está aqui o grande servo de Deus. Ora, se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. Então todas as pessoas que são usadas por Deus devem se portar humildemente, sabendo que o vaso é de barro. É ele que depende de Deus e não Deus depende dele. O apóstolo Paulo diz: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nosso. Vemos, amados, aqui
que o apóstolo Paulo recomendou que o exercício dos dons, eles fossem exercidos com muito zelo, com muito cuidado. O apóstolo Paulo, ele afirma que os dons, eles precisam ser exercidos com decência e ordem, segundo Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 40. O apóstolo também, ele estimula que os crentes deveriam julgar as profecias. Mas a profecia, elas devem ser julgadas de acordo com as escrituras? Elas têm que ser julgadas, passar pelo crivo das escrituras. Se não estiver conforme a palavra de Deus, ela não tem um sentido verdadeiro. Mas por que a profecia deve ser julgada? Quem fala a profecia é Deus ou é o homem? A verdade, Deus ele fala, mas ele usa o homem. O homem é o canal por onde Deus ele transmite a sua mensagem. E nós sabemos, amado, que o coração do ser humano ele é enganoso. Deus pode dar uma palavra ou duas. O profeta ele pode falar 3 ou 4. E isto não leva a ter cumprimento aquilo que Deus não mandou falar. O que Deus falou, a palavra vai ter cumprimento. Mas o que Deus não falou, não terá cumprimento. Em vão falou o profeta. Nós vemos, amados, que também existem 3 fontes de operação numa profecia. E nisso nós precisamos ter cuidado e muito zelo. A primeira fonte de origem de uma profecia é Deus. Deus, ele é a fonte principal, é a fonte verdadeira, é aquele que assume toda a palavra para o cumprimento. Mas também nós vemos que existe o espírito humano. O espírito humano, o coração humano é enganoso. A Bíblia nos diz, no livro de Jeremias, capítulo 17, o versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem poderá conhecer? Veja só, meus amados, neste sentido, nós vemos muitos homens falando vaidade desde a antiga aliança. E as vaidades proclamadas pelos homens, elas se perdem no tempo, perdem no espaço, porque não terá cumprimento. Vemos também que existe a fonte das trevas, o diabo. As pessoas que dão lugar às trevas podem se tornar instrumento do diabo. E nisso, o ser humano precisa tomar cuidado, buscar a santificação, a presença do Senhor através de um viver zeloso. E neste sentido, Jesus ele advertiu os discípulos no seu tempo, em Mateus capítulo 7, o versículo 15, quando ele disse que acautelai-vos dos falsos profetas, que eles vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Neste sentido, amados, nós podemos ver que alguém que fala por si mesmo, ele se tornará réu de juízo. Vamos então para o ponto 3, o propósito da profecia. Qual é o propósito da profecia? Primeiramente, o propósito da profecia é edificação, é consolação, é exortação. Nós vemos, amados, que existe muita confusão a respeito do uso dos dons neste sentido. Existem muitas pessoas e até mesmo líderes que permitem que a igreja seja liderada por suposto profeta. Veja só, são líderes fracos. A igreja não deve ser dirigida ou guiada por profetas ou por profecias. Nós vemos que a igreja, primeiramente, ela é guiada pela palavra de Deus. O Salmo 119, o versículo 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A igreja ela é dirigida pelo Espírito de Deus. Quando os cristãos eles estavam na igreja de Antioquia, a Bíblia diz em Atos capítulo 3, o versículo 2, que eles estavam jejuando e orando
Disse o Espírito Santo: separai-me Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. A igreja também é dirigida pelo ministério. Quando Deus coloca um líder, ele tem compromisso com aquele líder. Ele não deve procurar direcionamentos fora daquilo que está escrito na palavra para conduzir o rebanho do Senhor. Existem aqueles também que não tomam atitude sem antes consultar um suposto profeta. E esses profetas, geralmente, eles transmitem a mensagem que aquela pessoa gostaria de ouvir. E neste sentido, precisamos ter zelo e tomar muito cuidado para não vivermos no engano. Vamos então para o tópico 2. Variedade de línguas. Ponto 1. O que é dom de variedade de línguas? Variedade de língua, amados, são habilidades de um falar em uma língua que o próprio falante ele não entende. E esta variedade de língua, ela tem uma finalidade. Ela tem a finalidade de trazer o louvor, oração ou até mesmo uma mensagem. Esta mensagem, claro, ela depende do dom de interpretação da língua, porque o dom de variedade de língua e o dom de interpretação das línguas, eles trabalham juntos, um depende do outro. Nós vemos, amados, que algumas pessoas até acreditam que esses dons eles são de menor importância na vida cotidiana da igreja. Mas nós podemos entender que todos os dons, eles exercem fator importante na vida cotidiana dos cristãos e da igreja do Senhor. Deus, tudo que Ele nos proporciona, tem um valor inestimável. Vamos então para o ponto 2. Qual é a finalidade do dom de variedade de língua? O dom de variedade de língua, amados, primeiramente, ele tem a função de trazer edificação espiritual para a vida do cristão. Veja o que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo 4, ele diz: o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então as línguas, amados, elas não servem para edificar ou exortar a igreja, mas elas servem para a devoção pessoal, a devoção espiritual cotidiana do cristão. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos renova, nos aperfeiçoa à medida que nós mergulhamos nas profundezas, nas águas do Espírito. Nós somos renovados dia a dia através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ponto de número 3. A atualidade do dom de variedade de línguas. Veja só, meus amados, o dom de variedade de línguas não é um fenômeno que marcou o dia de Pentecoste e que existiu no tempo da igreja primitiva e foi cessando ao longo do tempo da caminhada da igreja. Deus, ele proporcionou, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, os dons espirituais para que a igreja fosse edificada, fosse consolada e fosse exortada. E Deus, ele continua fazendo isto em nossos dias. Os dons de variedade de língua e de interpretação de língua, como os outros dons espirituais, eles continuam em atividade em nossos dias. Alguns sensacionistas, eles acreditam que os dons espirituais ficou apenas no âmbito da igreja primitiva e com o passar do tempo eles foram perdendo a sua intensidade, a sua eficácia, até mesmo deixando de existir.
Então nós precisamos compreender, amado, que este é um bem que está à disposição da igreja em todos os tempos. Ele é útil para a nossa vida pessoal e para a vida cotidiana da igreja, assim como foi nos tempos da igreja primitiva. Vamos então para o tópico de número 3. Interpretação de línguas. Ponto 1. Definição do dom. O que é interpretação de línguas, amados? É a habilidade de interpretar no seu próprio vocabulário, no seu próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em uma língua estranha. Nós podemos ver que havia muita desordem no que diz respeito às línguas estranhas na igreja de Corinto. Então vemos ali que havia um excesso no uso dos dons espirituais. E o apóstolo Paulo, ele traz uma regulamentação, ele corrige os excessos que havia naquela igreja. Vemos aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 27 e 28, o apóstolo Paulo traz essa advertência para a igreja na cidade de Corinto e para a igreja em todos os tempos, quando ele diz: e se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28. Veja só, meus amados, quando não houver intérprete, o cristão, ele deve ter equilíbrio, deve ter controle. O que o apóstolo Paulo estava regulamentando para que não houvesse desordem no culto, para que não houvesse bagunça na liturgia da igreja primitiva. E isto também deve acontecer em nossos dias. Devemos ter postura e equilíbrio, guardando o nosso pé quando estivermos na casa do Senhor. Vamos então para o ponto 2. Há diferença entre o dom da interpretação e o dom de profecia? Sim, existe diferença no dom de interpretação das línguas e o dom de profecia. Esses dons, eles são distintos. O dom de interpretação, ele não trabalha sozinho. Ele precisa do dom de variedade de língua. O dom de variedade de língua transmite a mensagem em línguas estranhas. E o dom de interpretação, ele traduz essa mensagem em uma linguagem que é entendida por todos. Neste sentido, nós precisamos entender que estes dons, eles são dons que são interdependentes, ou seja, um depende do outro. É claro que neste sentido, uma mesma pessoa, ele pode possuir os dons de variedade de língua, ele mesmo pode possuir o dom de interpretação de língua. Aqui nesta condição, a mesma pessoa pode proclamar a mensagem em língua e ele mesmo interpretar e traduzir para o entendimento da igreja. Quanto o que diz respeito ao dom de profecia, não existe a necessidade de intérprete, porque a profecia ela é manifestada em uma linguagem que é entendida tanto por aquele que emite a mensagem como para o auditório que está ouvindo a mensagem. Então, a linguagem profética ela é uma linguagem direta, é uma linguagem clara ao entendimento de todos. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.